meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre transformação. E nada melhor do que falar sobre a transformação que o Senhor Jesus fez em seus discípulos. Ele transformou seus discípulos de pescadores de peixe em pescadores de gente, pescadores de homens. Se não tiver transformação no discipulado, algo está muito errado. O trabalho do discipulado é ordenar a vida da pessoa de acordo com os mandamentos de Jesus. E Jesus promete essa transformação. Ele assume a responsabilidade de fazer de cada discípulo aquilo que é seu propósito. Os discípulos, eles não nascem prontos, como cada um de nós não nasceu pronto, mas nós seremos formados, seremos transformados e cresceremos no conhecimento e em confiança em Jesus Cristo. E fica para vocês a missão de transformar as pessoas através da alegria do Senhor, de levar aquilo que o Senhor deu através da sua vida, para que a gente possa levar Cristo às pessoas e transformar através da alegria, transformar através do amor e transformar através do discipulado. No dia 9 de setembro nós finalizaremos a nossa campanha, então se você não teve a oportunidade ainda de ofertar, este é o momento, fique à vontade. Você pode levar a sua oferta até a nossa irmã Iracema. Se você não tem condição de levar, nos procure, que nós fazemos o possível para que sua oferta chegue ao destino, chegue ao campo missionário. Se você ainda não ofertou, eu proponho um valor mínimo para você alcançar, separar e levar a sua oferta para que a gente consiga alcançar o nosso alvo. Você pode começar ofertando com 10% do seu dia. Se quiser dar uma oferta um pouco maior, eu proponho um valor mínimo de R$20, R$25. Então não deixe de participar, porque às vezes a gente acredita que é um valor pequeno, mas é dessa forma que nós alcançamos o alvo e é dessa forma que nós realizamos a transformação. Então não pense que o seu valor é pequeno, porque é nas pequenas coisas que Deus trabalha, é nas pequenas coisas que Deus gera uma transformação através de nós. Deus abençoe e até a próxima. Açucena. Cidade com pouco mais de 9.000 habitantes, o município de Açucena lida com um alto índice de suicídio entre crianças, jovens e adultos. A igreja depara-se com o desafio de tratar traumas, estruturar laços familiares e apresentar a cura através do Evangelho de Jesus. Aqui nós enfrentamos algumas adversidades muito grandes, como por exemplo o suicídio. Aqui a gente tem muitas pessoas depressivas. A gente aqui tem elaborado trabalhos exatamente visando isso, fazer com que as pessoas entendam o quão valor tem a vida, o quão elas também são valorosas. O missionário Genivaldo e sua família busca vencer obstáculos através do ensino bíblico, do investimento em pequenos grupos multiplicadores nos distritos e bairros da cidade. Em Açucena hoje nós temos 3 PGs, onde a gente trabalha isso. A gente agora está implementando também a igreja multiplicadora, de forma essa que no trabalho com a união masculina, com as mulheres, a gente tem trabalhado muito esse tema. Na nossa escola bíblica dominical nós temos trabalhado isso, que é tempo de nós fazermos aquilo que Jesus fez. Trabalhando não só para fazer discípulos, mas também discipuladores em Açucena. E eles veio e fez o discipulado em nossas vidas, né? Veio, nos ensinou, né? Aquilo que a gente não sabia da Bíblia, né? Aí veio e fez os estudos com a gente ensinou, a gente continua com eles, né? E através disso eu pude, né, tá falando para os meus pais, para minha mãe e trazendo eles junto para a igreja conosco. Podemos contemplar o avanço do trabalho batista ao nos depararmos com toda uma família sendo e fazendo discípulos na região. Estamos trabalhando aí com foco de fazer discípulos, né? A cada dia a gente buscando aumentar mais, crescer, multiplicar. Cumprindo o ID de Jesus, fazendo diferença e propagando o poder transformador de Deus através do que ensina a Bíblia. Em Açucena nós estamos trabalhando isso.
Nós estamos buscando a cada dia fazer novos discípulos, a cada dia fazer com que mais pessoas venham viver aquilo que Cristo nos ensinou a viver. A nossa missão é ser e fazer discípulos. Porque nossa missão é ser e fazer discípulos. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Quero convidar você a fazer parte disso, a orar por nós, a também ofertar. Você que ainda não tem um PAN, você que ainda não adotou o missionário, convida você, adote, para que essa obra cresça, se expanda, para que você também seja, não simplesmente alguém ouvinte, mas seja um praticante dessa obra. Desafiamos os batistas mineiros a ser e fazer discípulos. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus possa estar na vida, na casa de cada um de vocês, que Deus possa estar nos abençoando. É um privilégio muito grande, né? Estar de volta para juntos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E isto, né? A Bíblia fala que o nosso prazer precisa ser na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Que Deus abençoe as nossas vidas. O Senhor tem suprido, né, todas as nossas dificuldades, seja ela qual for. O Senhor tem nos guardado em meio às lutas e dificuldades. Nós temos sido vitoriosos. E aí, meus irmãos, a vitória no Senhor não quer dizer muitas vezes que nós não venhamos sofrer, passar por algum tipo de dificuldade. A vitória nossa foi garantida ali na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus assumiu o meu e o seu lugar, nos dando oportunidade de vida e vida em abundância. Essa é a nossa vitória que Jesus, né, Jesus, que nós temos em Jesus, ali na cruz do Calvário, que nada, né, pode tirar isso de nós. Então, quando Paulo fala que nós somos mais do que vencedores, baseado nessa premissa, né? Porque foi Jesus que conquistou essa vitória para nós, né? Uma vitória incomparável, uma vitória que nós não podemos nem nomeá-la, né? De tão grande que é. Então, é uma alegria muito grande. Então, o prazer do cristão precisa meditar na lei do Senhor, né? A sua palavra, de dia e de noite. E como nós vamos aprender mais do Senhor? Como nós vamos nos aproximar mais dele? Lendo a palavra, estando em oração e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que possamos aprender mais, que descortine, né, dos nossos olhos, né, tudo aquilo, né, que o Senhor quer nos ensinar. E isso se dá através da leitura da palavra, em oração e contando, né, com a graça do Senhor nas nossas vidas. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que tenhamos toda uma semana abençoadora, para que possamos estar aí, né, militando, né, em meio às lutas e dificuldades, mas como bom soldado, né, como obreiro aprovado, né, que não tem nada o que temer, porque a nossa vitória, a nossa confiança está exclusivamente no Senhor. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo Marcos, no capítulo 6, versos 34, diz: E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse texto aqui, né, fala de algo assim tremendo e maravilhoso. A Bíblia fala que Jesus, aqui falando daquela multidão, né, da multiplicação dos peixes, dos 5 pães e 2 peixinhos, mas a Bíblia fala que Jesus nos viu também. Deus nos viu, né, e nós andávamos também igual esse povo aqui, né, como ovelha desgarrada, sem pastor. E o Senhor nos deu a oportunidade de vida e vida abundante. E o texto fala que Jesus teve compaixão, né, de nós, né, e ter compaixão é se colocar no lugar do outro, e literalmente o Senhor fez ali na cruz do Calvário. E que Deus possa estar, meus irmãos,
falando aos nossos corações. Que possamos ter cada dia, né, esse cuidado, né, de estar lendo a palavra, de estar vendo se as nossas vidas, as nossas atitudes diárias, os nossos afazeres, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, que nós nos colocamos para executar, seja primeiro baseado na palavra do Senhor, né, que tudo possa estar alinhado com essa palavra, e aí, né, alinhado com a vontade do Senhor. E o Senhor fala que nós precisamos buscar a sua vontade. E muitas vezes as coisas não vêm de acordo como nós desejávamos, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Queremos que o eu, né, prevaleça. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos cada dia estar com os corações voltados, quebrantados, né, rendido aos pés do Senhor. Que essa palavra possa ficar no meu e no seu coração. Jesus, ele teve compaixão de nós, né? E ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E o texto vai falando, né, que ele teve uma íntima compaixão. Se compadeceu, se colocou no nosso lugar. O Senhor, basta que nós nos voltemos a ele, que ele vai estar tirando todas as dificuldades, todas as lutas, né? Nos ajudando a carregar o nosso fardo. Muitas vezes as lutas elas continuam, né? Por alguma dificuldade que muitas vezes ela por mim e por você que nós estamos passando por elas. Mas que entreguemos tudo ao Senhor Jesus, que Ele irá nos ajudar, né, a vencer essas batalhas. E o Salmo 24, no 23, no verso 4, vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque o Senhor está comigo. Andar na sombra do vale, no vale da sombra da morte, passar por lutas e tribulações, com dificuldades, né? E os irmãos vão lembrar, né, naquela tempestade, né, os discípulos ali indo quase a submergir, mas o Senhor Jesus estava deitado ali no barco. Então todas as coisas se acalmaram, porque Ele, o Senhor, estava ali. Então, ainda que nós andemos, né, pelo vale da sombra da morte, que não venhamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele está nos ajudando a carregar o nosso fardo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que orássemos e logo depois vamos cantar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, meu Deus. Obrigado por esse privilégio. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor, para que possamos, ó Pai, saber qual seja boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Que nós alinhemos, ó Deus, as nossas vontades. Como nós vamos fazer isto? Lendo a tua palavra, em oração, nos colocando à tua disposição, ó Pai, e contando com teu Santo Espírito, ó Pai, para nos iluminar, para descortinar, revelando a nós a tua palavra, ó Pai. Muitas vezes nós não a compreendemos como ela é de fato, mas que o Senhor, na sua infinita graça, tem, ó Pai, nos ajudado, tem nos ajudado a caminhar e compreender um pouco mais dela. Te louvamos nessa noite. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar. Louvar esse Deus maravilhoso. Poderosos
és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins perante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua eu, pra
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pelos louvores cantados por cada um de nós. Que o teu nome, ó Pai, seja exaltado através dos nossos lábios, em louvores, ó Pai, com postura de vida, ó Pai, com um viver diário que agrada a Ti. Nos ajude, nos fortaleça. Fala conosco agora de acordo com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Deus, nos ilumine, para que possamos, ó Pai, compreender mais da Tua vontade. Nos ajude, cada um de nós, como igreja, como servos do Senhor, como Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos usar com poder e graça. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. E como está a sua vida, né? E o texto que nós vamos ler hoje João 6, no versos 1 até o versos 15. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Muitas vezes, né, as nossas dificuldades a qual nós enfrentamos é porque nós não levamos Cristo conosco. Muitas vezes, claro, né, na linguagem aqui, né, é claro que Cristo está sempre conosco, claro, não quero dizer isso, né, mas nós não deixamos, né, que Ele de verdade, né, faça as transformações que é preciso ser feito nas nossas vidas, que de verdade nós não deixamos que o Santo Espírito de Deus nos guie, né, seja mesmo o nosso condutor, né, e muitas vezes nós fica o limitando, né, na tudo aquilo que nós vamos fazer em determinadas situações. Nós não deixamos que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, né? Queremos fazer das nossas forças, do nosso próprio intelecto, né? Dentro das nossas vontades, e aí, na maioria das vezes, né? Nos frustramos, né? E aí, quando eu quis dizer, né, que muitas vezes nós não levamos Cristo conosco, é nesse sentido, né? Que nós não deixamos Ele de fato atuar, assumir o controle da nossa vida, né? E aí vamos ficar frustrados, vamos ter uma grande dificuldade. O texto de João, no capítulo 6, nos versos de 1 a 15, diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca.
Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Fala conosco, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade, ó Pai, nas nossas vidas, para que nós venhamos, ó Pai, fortalecer, para que venha, ó Pai, abrir as nossas mentes, que possamos compreender a tua palavra. Nos ajude, nos ilumine, para que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor nessa noite. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Com Cristo no barco, tudo vai bem. A lição que este texto nos ensina é que toda vez que surgir uma necessidade, devemos entregar tudo a Jesus e deixar que Ele faça o resto. É preciso começar com o que temos, colocando nas mãos do Senhor. O texto fala de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, mas deu tudo o que tinha para sua alimentação para Jesus. E Jesus faz algo tremendo e maravilhoso. Jesus, com este evento, quer mostrar aos seus discípulos que a visão a qual eles tinham do reino estava errada, assim também como a multidão. Então, meus irmãos, vejamos aqui alguns pontos a serem abordados, né, no que diz respeito à palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Nos versos de 1 a 4, nós vemos aqui uma necessidade que precisava ser suprida. E aí a pergunta que eu fiz é: como está a sua vida? Qual a necessidade que está precisando ser suprida? Nos versos de 1 a 4 diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando-os e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Então havia ali uma necessidade a ser suprida. Às vezes nos deparamos com um problema assim, que parece ser insuperável, e na maioria das vezes queremos nos livrar dele e não resolvê-lo. Quando os discípulos veem a multidão, ele não vê como Jesus a vê. O texto de Mateus 14:14 fala que Jesus os viu possuído de uma grande compaixão. Este evento aqui citado, ele se dá depois dos discípulos terem as suas primeiras experiências de sair pela cidade sem Jesus e fazendo milagres em seu nome. Também ele é depois que Jesus recebe a triste notícia de que João, o Batista, fora degolado. Então, este momento aqui, né, notem comigo, né, depois daquela grande, né, caminhada ali dos discípulos pelas cidades, pregando o evangelho, curando, né, em nome de Jesus, e aí alguns passaram por lutas e tribulações e muitas dificuldades, né, e depois desse todo esse evento, né, alguns encontram com Jesus e dá a triste notícia que João Batista, né, com aquela tramóia ali, né, com aquela tramóia de Salomé, e as coisas chegaram no ponto que aí o rei pediu, cumprindo a sua palavra, de degolar João Batista. Então imagine, né, cansados, né, e Jesus recebe uma notícia dessa. O texto fala que Jesus saiu juntamente com seus discípulos para ir para um lugar de descanso, de repente, né, compartilhar, né, algo vivenciado pelos discípulos naqueles dias ali, né, que estavam sós, e pelo próprio mestre também, né, haver esse compartilhamento, esse fortalecimento, né, de Jesus para com eles, né, e com certeza seria um momento que eles precisariam estar só. Eles estavam cansados, físico e emocional, e nesse contexto que os discípulos saem com Jesus para um lugar distante de tudo, com um propósito de descanso. Então,
né, diante de todas essas circunstâncias, né, eles procuram um lugar de descanso. Eles vão para o lado oriental do lago, das montanhas de Golã, e ao desembarcarem, eles veem uma numerosa multidão levada pelos sinais e as curas de enfermos que Jesus operava. É preciso notar, meus irmãos, que a multidão que desce de Cafarnaum e arredores para encontrar Jesus, eles não o buscam movidos pela fé genuína. A multidão o vê apenas como um operador de milagres, busca-o apenas como alguém que pode ajudá-los em suas necessidades imediatas. É preciso, meus irmãos, que nos autoavaliemos qual é a nossa motivação em buscar o Senhor. Qual é a nossa motivação em estar na igreja? Qual é a nossa motivação em pregar a palavra? Qual é a nossa motivação em falar de Jesus? Muitas vezes, mas eu estou falando de Jesus, mas com qual motivação? Estou na igreja tal, fazendo a obra, mas qual é a sua motivação de estar ali? Jesus é o centro? Todas as coisas são secundárias e Jesus ali é o centro? É preciso que nós fazemos as coisas sim no reino de Deus, mas com a motivação certa. Mas mesmo sabendo que a multidão o buscava apenas por interesses próprios, Mateus e Marcos relatam que Jesus foi tomado de uma íntima compaixão. Mateus vai falar, né? Possuído de uma íntima compaixão. Então, Jesus, né? Ter compaixão é se colocar no lugar do outro, é querer amenizar as dificuldades do outro. Jesus o viu e foi tomado de uma grande compaixão, pois eram ovelhas sem pastor. E Jesus nos os ensinou, curou os enfermos. Então, né, detrimento ao cansaço, né, que eles estavam procurando sair para descansar, Jesus parou, ensinou, curou os enfermos. Jesus nos ensina que ele, como divino provedor, se importa com as nossas necessidades. Jesus poderia dizer assim, né, vamos descansar, depois nós voltemos. Vamos nos afastar um pouco, não. Jesus fala, não, vamos para a beira do mar, para a beira da praia, melhor dizendo, né? E ali o texto fala que Jesus curou, né? Ensinou. Então, para Jesus, o importante é eu e você. Ele vê as nossas dificuldades. Os milagres de Jesus são pedagógicos. Ao multiplicar os pães, ele quer mostrar a verdade gloriosa que ele é o pão da vida. E aí, meus irmãos, a primeira verdade, havia uma necessidade a ser suprida. Qual é a sua necessidade? Coloque no altar do Senhor. Mostre a Ele, ó Senhor, estou com essa dificuldade. A Bíblia fala que o Senhor conhece todos os nossos intentos, nosso coração, mas Ele quer que eu e você verbalizamos. Que nós dizemos, com esse nosso gesto, com esse nosso ato, olha, eu dependo do Senhor. A minha vida está exclusivamente dependendo do Senhor, né? E a segunda verdade está aí no versos 5 a 7. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe, onde compraremos pão para estes homens comer? Mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ali, né, uma visão daquela multidão a ser compreendida, e Filipe não compreendeu. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente alinhados, meus irmãos, com a vontade de Deus, é que vamos ver as coisas corretamente. Assim como Jesus, né, alinhados com a vontade do Senhor, que nós vamos ter a visão correta, né, igual Jesus teve. Filipe não, já pensou, aí precisamos pelo menos de 200 denários, que correspondia, né,
a 200 dias de trabalho, e aí 8 meses de trabalho para alimentar aquela multidão. Ele falou, ainda não bastarão. A visão de Filipe não estava correta, centrada no Senhor, que podia fazer fazer acontecer tudo aquilo que é impossível para nós, mas para o Senhor é possível. Então Filipe estava com uma visão errada. Antes mesmo da multidão chegar, Jesus já tinha os visto as suas necessidades e decidido supri-las. Jesus sabia que a multidão estava cansada e sem rumo, como ovelhas e sem pastor. E aí o texto fala, né, que ele se compadeceu deles. Jesus sabia que era preciso alimentá-los. Jesus testa Filipe para ver qual é a visão dele. Qual é a visão? A visão de Filipe estava totalmente desfocada do reino de Deus. A maneira que ele entendia ser o reino de Deus era totalmente diferente. Às vezes nos deparamos com algumas situações para nos testar, para ver como reagiremos. Porque ele pergunta para Filipe. A cidade mais próxima era Betsaida e Filipe era de lá. Lá no capítulo 1 de João, né? No versículo 44. Tanto Filipe e Pedro e André era de Betsaida, eram os únicos que Jesus podia perguntar, mas Jesus testa Filipe. E aí o texto fala aqui, né? E Jesus, então, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para este comer? E o texto fala que, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe, né, o que ele vai fazer. E ele está querendo que a nossa visão, né, se alinhe com a visão dele. Então, Filipe, sendo de Betsaida, ele poderia calcular bem, baseado no conhecimento do lugar que ele conhecia. Muitas vezes, né, fulano, a gente viaja com alguém que chegando na cidade dele lá, a gente pergunta para ele, como são as coisas aqui? Quanto eu vou gastar por isso, por aquilo outro? Porque ele conhece, né, aquele lugar, quanto eu vou gastar, qual o percurso que eu vou percorrer, porque ele é de lá. Então, Jesus pergunta para Filipe aqui, né, porque Filipe era daquela região. Então, ele sabia, né, como seria, e ele rapidamente, né, faz os cálculos ali, né, e conclui que é 200 dinheiro. Este evento nos mostra o quanto a visão dos discípulos estava errada. E duas coisas ficam claras aqui. Eles ignoram as necessidades dos outros. E aí você pode notar lá no texto de Marcos 6, 35, 36, relata que os discípulos sugeriu que Jesus mandasse o povo embora. Mestre, manda esse povo embora. A solução mais fácil, às vezes, é mandar o povo embora, ignorar as necessidades dos outros. Mas em Mateus 15, 32, Jesus diz na segunda multiplicação, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus sempre está focado em nós, nas nossas necessidades. Jesus sabia que aquele povo estava ali só em busca de ser curado, ser saciado a sua fome, a sua sede, que os seus problemas fossem resolvidos, ele sabia. Mas nem por isso ele deixou de ajudá-los. Os discípulos tinham uma visão errada e Jesus usa esse evento para os mostrar isso, pois eles seriam aqueles que daria a continuidade à obra e ministério de Jesus. Você e eu precisamos aprender para ensinar. É preciso que afinemos a nossa visão de reino, de acordo como é a nossa visão de reino, é a qual nós vamos proceder. Então, que afinemos, né, que alinhemos de acordo com a vontade do Mestre. E Jesus está aqui, né, alinhando, né, a visão daqueles discípulos com a dele. Eles não estavam compreendendo nada daquele momento. Baseado nesse discurso de Marcos 6, 35, 36, eles desprezou o valor da vida, não se importando com que eles poderiam morrer de fome no caminho. Eles ignoraram as necessidades reais das pessoas. Suas convicções estavam erradas. Tudo aquilo que eles criam estava totalmente errado. Isso Jesus está querendo dizer para eles.
eles ignorou as necessidades dos outros e agora eles dão desculpas pragmáticas. Veja a solução de Filipe: juntar dinheiro suficiente para comprar pão para o povo. Versos 5 ao 6. Imagina. Juntar dinheiro para comprar pão para o povo. Filipe, com sua mente pragmática, responde: Senhor, o problema não é onde, mas como. Senhor, não é onde nós vamos comprar, mas como? Não temos condição. Se juntarmos aqui 200 denários, ainda não vai bastar. Olha a mente de Filipe. Mas como, Senhor, para atender essa multidão, seria preciso ter pelo menos 200 denários. Isto é muito dinheiro e nós não temos. Filipe foi aprovado no quesito economia, mas reprovado no quesito fé. Totalmente reprovado no que diz respeito à fé. Terceiro ponto, uma falta humana a ser superada. Versos 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Notem também que André também, né, está com a visão também totalmente desfocada. E ele fala, tem aqui um rapaz que tem, né, uns 5 pães e 2 peixinhos, que era para seu lanche, sua refeição. Mas o que é esse pouco de coisa para tanta gente? Como faremos? Se nós formos olhar, meus irmãos, como André, não tinha nenhum templo batista que seria próprio. Não tinha. A maioria das igrejas batistas construiu seus templos com pouco dinheiro disponível e contando com a fé e as contribuições dos irmãos. Os templos, em sua maioria, são grandes e bem estruturados. São igrejas grandes, meus irmãos, com muita dificuldade, mas estão lá. Se nós for falar assim, só vamos construir essa igreja, só vamos fazer essas mudanças, se nós tivermos o dinheiro. Nós precisamos confiar no Senhor. Claro, né? E aí o Senhor vai pedir, né, que nós tenhamos responsabilidade também, né? Então, se fosse olharmos assim, não existiria nenhum templo batista nesse sentido, que começa ali, né, das reuniões na casa dos irmãos, daqui a pouco compra um terreno e com muita dificuldade, você não vê a igrejinha pequenininha, coisa mirrada, só vê templos maravilhosos, templos bem feitos, com grande estrutura. Ao notar, né, os da regional leste aqui, né, são templos, tudo com casas pastorais enormes, grandes, né, com bastante espaço. Devido ao quê? Ao dinheiro ali, né, muitas vezes com muita dificuldade dos irmãos, mas com muita fé. André achou um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas tomado pela lógica do mundo, ele dá o seu parecer. Mas o que é isso para tanta gente? Ele não compreende o momento. A convicção e a ignorância que eles tinham os impediu de ver uma coisa tão óbvia, tão claro diante deles. O Senhor Jesus tinha poder para resolver este problema. Então, por eu disse, qual que é a sua necessidade? O Senhor pode. Seja ela a qualquer nível, o Senhor pode. Um fala que falta dinheiro, outro fala que o que tem é pouco. Quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, vamos ficar desesperados. Jamais poderemos atender a demanda das multidões se nos fiarmos em nossos próprios recursos. Não vamos conseguir verdadeiramente se nós confiarmos apenas naquilo que temos. O milagre de Deus ocorre quando nós percebemos que estamos falidos. A demanda era imensa e o recurso era pouco, humanamente falando. Nós não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos, tudo aquilo que nós temos. Aí, né? Senhor, sou eu aqui, sou humilde, mas usa-me, até mesmo com as nossas vidas. Ô Senhor, só tem essa quantidade de dinheiro, mas está aqui. E aí os irmãos vão lembrar, né, daquele contexto, né,
todo mundo dando ofertas grandiosas, suntuosas ali. Vai uma viúva, coloca umas moedinhas ali, Jesus, e o pessoal fala, rapaz, para que isso? Essas moedinhas dá para fazer o quê? Nada. E Jesus fala, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo o que tinha e de todo o seu coração. Quarto ponto, é preciso que façamos tudo com ordem. Verso 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus nos ensina, meus irmãos, que tudo que formos fazer é preciso que tenha decência e ordem. Antes de fazer o milagre, Jesus mandou que a multidão se assentasse em grupo de 50 e 100 para facilitar a distribuição, para que ninguém ficasse sem alimento. Jesus nos ensina que o milagre não dispensa a organização nossa. Já imaginou uma multidão sem organização, uma multidão faminta? Os transtornos seriam enormes. Então, não é porque estamos ali para o Senhor Jesus realizar um milagre, em qualquer intento na obra do Senhor precisa ser feito com decência e ordem. E Jesus falou, manda que todos se assentem, para que todos possam receber sem tumulto, em paz. Quinto ponto, devemos multiplicar com generosidade. Versos 11 diz, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também peixes quando eles queriam. Jesus aumentou milagrosamente os alimentos. Jesus operou o milagre a partir daquele pouco que eles tinham. O texto nos ensina que o pouco nas mãos de Deus é suficiente para alimentar uma grande multidão. Jesus toma os pães e os peixes e dá graça. Ele os entrega aos discípulos, que repartem com a multidão. A multidão comeu até se fartar. O mesmo Deus que alimentou o povo com maná no deserto, agora Jesus está alimentando a multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, agora está multiplicando pães e peixes. O texto também, meus irmãos, nos ensina que o milagre da multiplicação é de Jesus, mas a distribuição é de responsabilidade nossa. Aquilo que eu e você devemos fazer na obra, o Senhor não vai fazer. Compete a mim e a você. Jesus sempre tem pão com fartura para os famintos. Cabe a nós a sublime tarefa de alimentá-los. E aí nós vamos lembrar, daquele momento que Jesus chega ali, para ressuscitar Lázaro. Ele fala, tira a pedra. Ele tinha um poder para afastar ela? Claro que tinha. Mas aquilo, meus irmãos, Jesus quer nos mostrar, e aí Jesus sempre trabalha, sempre de forma pedagógica. Ele estava querendo ensinar que aquilo que nós precisamos fazer na obra do Senhor, no seu reino, nós precisamos fazer. Não venhamos ficar esperando que o Senhor faça todas as coisas. Nós precisamos fazer. Somos cooperadores de Deus. Não temos o pão, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. A provisão de Deus não tem limites. Ela será dada conforme a necessidade. Não importa quantas pessoas fossem, o milagre seria do mesmo jeito. Poderia ter ali multidões, milhões, trilhões de pessoas, seria da mesma maneira. Em outras palavras, não importa o seu problema, Deus tem a solução. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Entregue ao Senhor. Ele pode e Ele quer fazer. Basta que você confie nele. Sexto ponto, devemos ser bons mordomos em todas as ocasiões. Versos 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Jesus nos ensina com este evento que ele supre as necessidades, mas não podemos desperdiçar. O desperdício é pecado. Depois que todos se fartaram, Jesus ordenou que os discípulos recolhessem os pedaços que haviam sobrado, para que não se perdesse nada. 12 cestos foram recolhidos, daria um cesto para cada discípulo. Com isso, Jesus nos ensina que, mesmo havendo fartura, nós não devemos desperdiçar. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é o fruto da graça de Deus,
e não podemos jogar fora a graça de Deus. Hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta e mais de 1 bilhão vão para a cama com fome. Com tudo que é desperdiçado no mundo, daria para acabar com a fome no mundo. O problema do mundo não é a falta de pão, mas a injusta distribuição dele. O que falta no mundo não é pão, assim como o texto relata, mas o que falta é compaixão. Sétimo ponto, o texto fala uma tentação perigosa, né? O momento ali, né, que muitas vezes nós estamos vivenciando as maravilhas de Deus, mas pode estar ali embutido ali algo para nos tentar, para nos levar a desviar do foco, né, do verdadeiro foco ali, né, que é de engrandecer o nome do Senhor. Então tenhamos cuidado com essas coisas. Verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Eles estavam falando mentira? Claro que não. Jesus era tudo aquilo mesmo, mas não era daquela maneira que deveria ser feito, não é com aquele foco. Jesus veio para algo maior. Então, cuidado que nos momentos, né, de glória, né, do Senhor trabalhando, agindo no nosso meio, com poder e graça, né, tenhamos cuidado para que nós não venhamos achar, né, que tudo, né, está sendo para que está com o foco correto, com a visão correta, que tenhamos cuidado para que foquemos no alvo, que é Cristo Jesus. Este ponto que João relata fica bem clara o tipo de visão que eles tinham de Jesus. Quando a multidão viu o sinal que Jesus fizera, declarou com entusiasmo ser ele o profeta que deveria vir ao mundo. Alimentados por suas esperanças messiânicas de um reino terreno e político, resolveram arrebatá-lo com a intenção de o proclamarem rei. Este capítulo revela claramente o tipo de Messias que o povo queria, ou seja, alguém que tudo fizesse a fim de suprir as necessidades físicas do povo e que tivesse o poder para fazê-lo. Notem aqui algo importante, meus irmãos. O número total de pessoas poderia passar de 20 mil, à luz do verso 15, em que o povo tenta tornar Jesus rei à força. É fácil pensar que, pelo menos em João, o número de 5 mil pode ser uma forma de chamar a atenção pelo fato deles quererem começar uma rebelião política, pois encontraram o líder certo. Jesus era o líder que eles precisavam, pois se ficassem doentes, ele tem o poder para curar. Se eles estivessem com fome, ele poderia multiplicar o pão. E se alguém morresse, ele poderia ressuscitar. Com todo esse poder, Jesus poderia os libertar do jugo dos romanos e nada poderia deter. Este certamente era o líder certo que eles esperavam. Se Jesus não tomasse a iniciativa, eles os levariam a fazê-lo. Jesus vê nessas atitudes a mesma coisa no deserto quando ele foi tentado. Ele sabia que esta não seria a maneira correta de cumprir a vontade de Deus. Então ele se retirou para as montanhas de Golã. Não apenas a fé daquele povo em Jesus era insuficiente, mas também as suas esperanças sobre o futuro não tinham fundamento. Não é esse tipo de fé que Jesus esperava daquele povo, assim como de nós também. Os milagres eram a expressão da compaixão de Cristo, mas o povo viu nele uma oportunidade de realizar os seus planos políticos. Jesus percebe que isso é uma tentação e os seus discípulos poderiam ser enganados. Ele se retirou sozinho para o monte para orar. Devemos, meus irmãos, ter cuidado sempre que Deus faz algo extraordinário. Somos tentados a ficar soberbos. Uma vida sincera de oração pode nos ajudar a viver de forma mais humilde e ajudar-nos a lidarmos com as tentações do sucesso e da espiritualidade. Concluindo, meus irmãos, somos tentados, assim como os discípulos foram, a acreditar que o dinheiro é a resposta para todas as nossas necessidades. Lê do engano.
Achamos que se os nossos recursos foram maiores, poderíamos fazer mais pelo reino de Deus. Pobre homem que somos de coração enganoso. Não podemos esquecer que a provisão vem de Deus. Os discípulos tinham uma visão errada da obra de Deus. Ao invés de agradecer o que eles tinham, pelo contrário, lamentaram o que não tinham e perdem a oportunidade de dar graças a Deus, assim como Jesus fez. Versos 11 diz: E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. Devemos dar a Deus tudo o que temos, dentro da nossa limitação, e confiar que Deus fará o milagre da multiplicação. Jesus olha para a multidão e teve compaixão. Hoje vemos uma multidão muito maior do que aquela. Temos muito mais recursos do que eles e não fazemos quase que absolutamente nada para servir aqueles que precisam. O que nossa falta de compaixão, assim como os discípulos, queremos despedir as multidões para que cada um se vire com as suas necessidades. Somos como Filipe, sabemos tudo sobre finança, mas não sobra dinheiro para ajudar ninguém. Reagimos como André, até temos o nosso menino com 5 pães e 2 peixinhos. Para nos justificar diante de Deus, o que temos é pouco. Ah, minha família, o contexto que eu nasci, a igreja que eu estou, a condição que o Senhor me deu, eu não sei falar, não tenho condições de ministrar, não tem, sabe como? Aquelas condições. Falta-nos compaixão, meus irmãos, para compreender a vontade do Senhor. E para compreender a vontade do Senhor, nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. Que Deus aumente a nossa fé nele. Que tenhamos compaixão, dos necessitados. Hoje, a multidão é muito maior do que esta relatada aqui nesse texto. Estão por aí, desgarradas, andando, em meio à escuridão, como ovelhas que não têm pastor. Cabe a mim e a você, ter compaixão delas e apresentar-lhes Jesus, que tem poder para fazer todas as coisas. Basta que nele todos aqueles que o seguirem crê de fato, que ele existe, assim como diz lá em Hebreus, e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que tenhamos toda uma semana abençoadora, e que aquele que está do nosso lado, que porventura for colocado diante de nós, que tenhamos compaixão, que venhamos oferecer-lhes vida, e a vida baseada em Cristo Jesus. Que Deus nos use com poder e graça para que possamos fazer, segundo a sua vontade. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoadora. E lembrem de orar uns pelos outros, pela família Batista do São Geraldo. Que Deus abençoe cada um de nós, o mais velho, o mais novo, do pequeno ao maior. Que todos imbuídos com o mesmo desejo, simplesmente de agradar o nosso Deus, de expandir esse reino e de apontar a salvação somente através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Que queiramos o Senhor na nossa vida em todas as circunstâncias. Ó Pai, que venhamos, ó Pai, deixar que o Senhor atue com poder e graça. Que nos abramos, ó Pai, os nossos corações, para que o Senhor possa, de fato, trabalhar em nós. Que a tua palavra seja por nós meditada de dia e de noite, para que no seu tempo, Pai, todas as coisas possam, Pai, se afinar, se aliar a nossa vontade com a tua vontade. Te louvamos e te pedimos, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra e toda a glória. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Tenham todos uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém?